taxa de homicídios de mulheres no Brasil aumentou 31% em quase 4 décadas. O dado faz parte de um estudo realizado pelas Universidades Federais do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro, pela Fiocruz e o Instituto Nacional do Câncer. A reportagem é de Evne Araújo. De acordo com pesquisadores, os dados do registro de óbito do Sistema de Informação sobre Mortalidade Feminina do Sistema Único de Saúde demonstrou que as taxas de homicídio de mulheres foram subnotificadas no Brasil no período entre 1980 e 2019. A morte violenta, de acordo com o estudo, muitas vezes aparece classificada como intenção indeterminada, ou seja, sem indicar se foi acidente, suicídio ou causada por outras pessoas. Na região norte, por exemplo, esse tipo de ocorrência foi 49% maior do que o apontado pelo governo federal, o que representa 6,46 mortes violentas para cada 100 mil mulheres. O Nordeste vem logo em seguida, com um aumento de 41%. Na região Sudeste, foram mais de 39%. No Centro-Oeste, 28%. E no Sul, mais de 9%. Para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, acima de 3 mortes no mesmo local já o caracteriza como de extrema violência para as mulheres. Tendo isso em vista, as regiões Centro-Oeste e Norte apresentam taxas semelhantes às de países como Guatemala e El Salvador. Identificar quando o assassinato de uma mulher é de fato feminicídio não é tarefa fácil. Ainda mais que a legislação brasileira específica para esses casos é relativamente nova. A pesquisa destacou ainda outro dado alarmante. Mulheres com idades entre 20 e 39 anos enfrentam maior risco de sofrer agressões ou de serem assassinadas do que aquelas de outros grupos etários. E ainda sobre o homicídio de mulheres, a repórter Evne Araújo conversou com a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Karina Meira, uma das pesquisadoras do assunto. Vamos acompanhar. Professora, me explica uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Todo assassinato de mulher é um feminicídio? Existem outras formas de um assassinato. Então, pela nossa legislação, por exemplo, um assassinato que é devido a um latrocínio, ele não é um feminicídio. O feminicídio é um assassinato de mulher por questões de gênero, ou seja, são a violência contra a mulher associada à questão de gênero, quando a mulher é assassinada por ser mulher. Então, a gente tem algumas mortes, por exemplo, a gente vai ter mortes de profissionais de sexo, e geralmente elas são precedidas por violência, isso é um feminicídio. Quando a mulher ela é assassinada por seu parceiro, por seu ex-parceiro, ou por algum familiar dentro do domicílio, isso também é um feminicídio. Então, feminicídio é um assassinato de mulheres em decorrência de desigualdade de gênero, de violência de gênero. Essa é a diferença. Quando se percebe um aumento nesses números, é um aumento de denúncias, é um aumento de investigação? Como a gente consegue fazer a avaliação desses números? Qual foi a fonte de dados da nossa pesquisa? Foi o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é um sistema de informação da área da saúde que a gente vai saber do que os brasileiros morreram, por todas as causas de óbito. Então, cada pessoa que morre tem uma declaração de óbito que é preenchida por um médico e lá vai ter a causa de óbito. Então, o que a gente teve, né? Então, as mulheres que foram assassinadas, quem vai, né, emitir essa declaração de óbito, se não acontecer dentro de um hospital, é o médico legista. E aí ele coloca a codificação que a Organização Mundial da Saúde dá para homicídio, que é uma codificação que é X85 a Y09. Então, todos os óbitos com essa codificação são homicídios. E aí, o que acontece também? Acontece que, ao longo do período, né, a gente tem esse sistema de informação desde 79, que a gente já tem registros nesse sistema. Então, ao longo do tempo, houve melhora da qualidade da informação, ou seja, houve melhor, os registros passaram a ter melhor qualidade. Então, isso pode fazer com que haja aumento
dos homicídios, né, registrados nesse sistema. Do ponto de vista de políticas públicas e ações efetivas para diminuir o número de assassinato de mulheres, como números assim podem contribuir para essa análise e para a construção da prevenção? Para a gente pensar em políticas públicas baseadas em evidências, a gente precisa ter dados, né? Então, a gente desenvolveu essa pesquisa, e esse projeto é desde 2017, porque a gente quer fornecer subsídios para que as políticas públicas possam ser pensadas. E aí, nesse estudo, a gente corrigiu os óbitos utilizando técnicas estatísticas e demográficas, e a gente mostrou que nesse período de 40 anos, se a gente considerar as causas indeterminadas, fazer a correção de subnotificação de óbito, a gente tem um aumento de cerca de 28%. A gente consegue mostrar que, enquanto no Sudeste, como a gente tem visto, né, desde o início dos anos 2000, houve redução dos homicídios em homens e mulheres, no Norte e Nordeste houve um aumento. E mesmo as regiões com redução das taxas de mortalidade por homicídio, elas ainda têm taxas que são consideradas muito elevadas pela Organização Mundial da Saúde. Professora, quando a gente olha esses dados pela interseccionalidade, né? Mulheres pretas, mulheres pobres, elas ainda são as maiores vítimas de mortes violentas? Quando a gente vai avaliar, né, por essas variáveis, a gente vê que são mulheres com menos escolaridade, né, até sim no ensino fundamental é a maior proporção dos óbitos. As mulheres negras, elas têm morrido mais, né? E aí os atlas da violência do IPEA, ele tem mostrado que de 2010 a 2019 houve redução da morte em mulheres brancas, mas nas mulheres negras aumentou a tendência de mortalidade. Então, ser uma mulher negra no país, no Brasil, entre 2010 e 2019, aumentava o risco de você sofrer assassinato 1,7 vezes maior do que se você fosse uma mulher branca. E aí, nas regiões, né, de maior violência do país, essas diferenciais de raça, de classe, eles se tornam mais acentuados. Então, nesse mesmo período, se era uma mulher que residia no Rio Grande do Norte, ser negra aumentava o risco de sofrer homicídio 5 vezes maior do que se você fosse uma mulher branca. E em Alagoas chamou a atenção porque todas as mulheres assassinadas em 2019, segundo os dados do Atlas da Violência de 2020, do IPEA, eram mulheres pretas. Professora Karina Meira, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, muito obrigada pela participação conosco aqui na TV Justiça. Eu que agradeço a oportunidade.